Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 30. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 30. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 30. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aberta, mas feche os teus olhos um instante e ore ao Senhor neste momento. Peça ao Senhor para falar contigo nesta noite. Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor, e eu quero me assentar aos teus pés, Jesus, para aprender com o Senhor. Espírito Santo, eu te peço nesta noite que o Senhor fale comigo, fale ao nosso coração, fale ao coração da tua noiva, da tua igreja amada, escolhida, lavada, remida no teu sangue, comprada pelo teu sangue, Senhor. Fale conosco nesta noite, desperta-nos, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é uma noite em que o Senhor nos convida, ó Pai, a nos assentar à mesa, e que possamos desfrutar dos benefícios da mesa, em o nome do Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor. Amém e amém. Lá por volta de segunda-feira ou terça-feira, eu vi uma frase, e essa frase ficou martelando na minha mente: a mesa traz avivamento. Quando eu li essa frase ficou martelando: a mesa traz avivamento. E eu não consegui esquecer: a mesa traz avivamento. E eu fui para o meu quarto e: Senhor, o Senhor quer falar algo comigo, está me despertando. E o Senhor me levou a esse texto: a mesa traz avivamento, e trouxe esse texto. Quando se fala de avivamento, irmãos, é muito mais do que pular, sapatear, gritar. Avivamento é muito mais do que lágrimas que rolam pelo rosto.
Avivamento é muito mais do que uma emoção. É tudo isso, mas é muito mais do que isso. A palavra avivamento é muito mais do que milagres. Muitas pessoas associam avivamento a milagres extraordinários, até também faz parte. Mas o verdadeiro avivamento, o verdadeiro sentido da palavra, vem de trazer vida novamente. Avivamento é trazer vida aonde um dia existiu, ou um despertamento para uma vida que está meio que morrendo. Então avivamento é trazer vida novamente. Avivamento é trazer um despertamento, uma consciência de transformação, uma consciência de mudança de direção. Isso é avivamento. E a mesa traz avivamento, a mesa traz vida, a mesa com o Senhor, ela traz vida, ela traz despertamento, ela traz transformação, ela traz regeneração. E o texto, para a gente entender o contexto, o que estava acontecendo? Jesus havia morrido, já havia passado a sexta-feira, havia passado o sábado agora, e os discípulos, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles ainda não entendiam, eles não entenderam que Jesus haveria de ressuscitar. Eles só vieram entender posteriormente, e a maioria dos ensinamentos de Jesus só veio ter vida em suas vidas a partir do derramar do Espírito Santo, porque a partir daí o Espírito Santo iluminava e lhes ensinava acerca de tudo o que eles haviam aprendido e estava apenas na sua razão. Então, por mais que o nosso culto a Deus ele seja um culto com entendimento, no âmbito racional, não pode ficar apenas no racional, tem que trazer uma transformação na nossa alma, no nosso espírito. Então os discípulos aqui, eles estavam vivendo luto, eles estavam vivendo o dia mau, eles estavam vivendo o dia escuro, a noite escura, eles estavam vivendo a desilusão acerca de expectativas que eles haviam criado na pessoa de Jesus. Muitos discípulos caminhavam com Jesus sem entender ainda quem realmente era Jesus. Então nós vemos aqui o domingo, um domingo que pela manhã algumas mulheres se levantaram logo cedo, e elas pegaram algumas especiarias, e elas foram até o túmulo, não na expectativa de verem Jesus ressuscitado, não na expectativa de ter de volta a alegria, a esperança de ter a pessoa de Jesus ali com elas novamente. Não, elas foram prestar um serviço a Jesus, mas no seu corpo. A ideia delas era: nós vamos lá e nós vamos ungir, preparar o corpo dele. Nós nem tivemos aquele momento, a não ser Maria, antes que ungiu o Senhor, e ele disse: olha o que ela fez a mim, ela estava preparando o meu corpo. Mas o corpo de Jesus, quando foi tirado da cruz, não teve aquele momento de preparo, de limpeza, de passar os óleos como era feito. Então elas foram fazer isso no domingo, porque no sábado, como os judeus, não poderiam fazer isso. E quando elas chegam lá, e elas vão até pensando: meu Deus, mas a pedra é muito pesada, e quem é que vai remover a pedra para a gente poder cuidar do corpo de Jesus? Só que quando elas chegam lá, elas se deparam com a situação: a pedra havia sido removida.
E elas olharam, não viram o corpo de Jesus. Meu Deus, o que aconteceu? Não basta terem sacrificado, não basta terem chicoteado, não basta terem cuspido, agora roubaram também o corpo do nosso mestre. Isso era o que passava na mente delas. Maria vai dizer sobre isso. Aonde levaram o corpo? Me conte. Levaram o corpo do meu mestre. Mas aí, o próprio Jesus aparece e diz: Maria, por que choras? Quando ela escuta aquele homem falando a sua voz, ela reconhece: é Jesus. É Jesus. E Jesus vai dizer assim: olha, vai e volta para os meus discípulos. Falem para eles que eu vou adiante e vou encontrar com eles lá na Galileia. Essa da Galileia eu vou pregar na quarta. Essa da Galileia é para quarta. E ali ela volta e conta para os discípulos, mas os discípulos ficaram naquela: será? Isso é história, isso é conversa. Ela deve estar emocionada aí, deve ter tido uma noite mal dormida, foi algum tipo de alucinação. Os discípulos não acreditaram. Tanto é que esses dois discípulos aqui, eles saem de Jerusalém e vão para uma cidade chamada Emaús, deixando Jerusalém. E aqui eu quero que vocês entendam: Jerusalém é a cidade da adoração, Jerusalém é a cidade da comunhão, Jerusalém é a cidade da intimidade, a cidade do relacionamento. Tem esse sentido. Eles deixam e vão para Emaús. Deixam o lugar da comunhão, o lugar da congregação, o lugar onde a palavra é lida e as pessoas são edificadas, porque se encontravam frustrados, decepcionados, vivendo um momento de dor, um momento de desilusão, por expectativas que eles criaram, e essas expectativas foram frustradas. Eles estão indo para Emaús. E quantos cristãos, irmãos, quantos cristãos, da mesma forma desses dois discípulos, que a Bíblia chama um de Cleopas, mas a Bíblia não dá o nome para o outro, dá o nome de apenas um. E aqui eu aprendo que a Bíblia não dá esse nome para o outro, sabe por quê? Porque esse outro poderia ser eu, ou poderia ser você, poderia ser o meu nome e o seu nome ali, que também, por estar vivendo um dia de luto, está vivendo um dia de dor, está vivendo um dia de sofrimento, um dia até mesmo de desilusão, por expectativas que foram criadas, não porque Deus falhou, não porque Deus não fez como prometeu, porque eu quero que você entenda uma coisa: Deus está preso à sua palavra, prometendo, Ele vai cumprir a sua vontade, não a minha vontade. Então nós vemos aqui dois discípulos que caminhavam com Jesus, mas porque as suas orações não foram respondidas do jeito que ele imaginava, do jeito que eles queriam, eles agora deixam Jerusalém e vão para Emaús. Quantos cristãos estão vivendo desse jeito? Porque tem caído no engano de Satanás, e não é de hoje, porque querem servir a Deus não para saber qual a vontade de Deus, mas para que Deus faça a sua vontade, supra suas necessidades, e com isso tem se tornado cada dia crentes frustrados, decepcionados, frios, desistentes. Mas eu louvo a Deus que mesmo dessa forma Jesus não desiste da gente.
Jesus não desista, gente. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E Ele não vai ficar vendo de repente um filho seu, que foi comprado, que foi lavado, que foi remido no sangue dele, virando as costas por algum motivo e saindo. Jesus, Ele vai de encontro. Graça, favor imerecido. Irmãos, nós precisamos entender isso. A igreja do Senhor, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. Quem é a igreja do Senhor aqui? Vou perguntar de novo, quem é a igreja do Senhor aqui? A igreja do Senhor tem que parar de se reunir para que Deus faça a sua vontade, mas tem que começar a se reunir novamente e aprender, colocar em prática, na verdade, aquilo que já sabe, que Jesus já ensinou como deve ser feita as nossas orações. Seja feita a tua vontade. Mas muitos não querem nem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas, porque se encontram tão apegadas às coisas deste mundo, aí tem medo de que Deus mostre que a vontade dele é contrária à sua vontade, que o caminho dele é contrário ao caminho que está trilhando. E louvado seja Deus, que é sempre assim mesmo, e muitos nem querem saber. Aí vivem aí, vivendo um pseudo-evangelho, um evangelho que não faz com que a pessoa caminhe em direção a Jerusalém, ou em direção à palavra de Deus, mas está caminhando em direção a Emaús, quando as coisas não acontecem do seu jeito, quando as coisas não fluem do jeito que quer. E muitas vezes, irmãos, isso é culpa nossa mesmo, de pregador. A culpa é nossa mesmo, que às vezes fica vendendo aí uma coisa, vendendo uma ideia, que não é o evangelho. Quantos vêm para a igreja simplesmente porque quer uma casa melhor, simplesmente porque quer um carro melhor? Vem para Jesus, você vai conquistar. Vem para Jesus, você vai realizar. Vem para Jesus. E as pessoas vêm com essa ideia de receber, com essa ideia de conquistar, com essa ideia de se estabelecer. Se você está aqui por causa disso, deixa eu te contar uma coisa: você está completamente errado. Não quero dizer que Deus não faça, que Deus não realize mais do que pedimos ou pensamos, graça, mas a ideia nunca foi essa. A ideia nunca foi essa. Quem oferece riqueza, irmãos, para que as pessoas lhe sirvam, foi Satanás. Quem ofereceu riqueza pela adoração foi Satanás. Jesus veio resolver um problema que a gente tinha com Deus, um débito, uma dívida que nós tínhamos para com Deus e não tínhamos como pagar e nunca teremos. Ele, sabedor disso, Ele se ofereceu para resolver esse problema, para que nós pudéssemos ter novamente paz com Deus, e uma vez tendo paz com Deus, teríamos paz uns com os outros. Esses discípulos não, eles estavam seguindo a Jesus, e talvez fosse daqueles 70 que Jesus também enviou, e que deu autoridade para repreender, para fazer milagres, sinais, prodígios. Talvez fosse desses 70, que também caminharam com Jesus, andaram com Jesus, viram e viveram milagres tremendos, mas não entenderam a mensagem. A mentalidade deles estava apenas nesse mundo. Irmãos, olha aqui nos meus olhos azuis. Aquele que espera em Jesus, somente nesta vida, é o mais miserável de todos os homens. Se você baseia a sua caminhada com Deus, a sua vida com Deus, apenas em coisas deste mundo, eu quero te dizer que você é o mais miserável de todos os homens. O Senhor vem nos apresentar um outro reino que não é deste mundo. E os discípulos estavam ali, decepcionados, tristes. Vamos para Emaús, e vamos sair daqui, vamos embora. Aí Jesus aparece no caminho, e eu volto a dizer, louvado seja Deus, que Ele não desiste da gente. Aleluia, isso é graça. Indo eles falando, versículo 15,
Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não reconheceram. Irmãos, quando nós deixamos as decepções, as frustrações tomarem conta do nosso coração, tomarem conta da nossa vida, Satanás, ele vem e coloca de novo escama nos nossos olhos, e nós não conseguimos perceber que Jesus está do nosso lado, que Jesus não desistiu de nós. Quantas pessoas em meio a determinadas frustrações e lutas, ai, diz, Jesus não me ama, Jesus me abandonou, ou começa a questionar, achando, eu não merecia isso, eu não merecia isso. Irmão, deixa eu te falar só um segredo aqui. Se for, nunca mais na sua vida fale que você não merecia determinada coisa. Porque se nós fôssemos diante de Deus e dizer, Deus, eu quero o que eu mereço, e se o Senhor fosse agir com a sua justiça, aquilo que nós merecemos um cantinho lá no inferno. Merecimento, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, separados, meritocracia nenhuma, tudo é graça, favor. E aí eles estavam, Jesus caminhando com eles, eles não conseguiam mais perceber que era Jesus, porque deixaram a frustração, porque deixaram a expectativa que eles criaram, e o contexto vai nos mostrar isso. Então Jesus perguntou para eles, para extrair aquilo que estava no coração, para extrair aquilo que estava dentro. Então Jesus perguntou para eles, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos, eles estavam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, quais? Me conta esse negócio, não estou sabendo de nada. Responderam ele, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi, olha, colocando Jesus só no passado, que foi, estava dizendo que ele não era mais. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, ele sempre será. Antes de ser, ele já era, ele nunca foi simplesmente. Antes de ser, ele já era. Mas esses homens deixaram Jerusalém, e Jesus já não era mais uma realidade para eles. Jesus já não era mais uma realidade para eles. Irmãos, e como entristece o meu coração quando eu vejo homens e mulheres de Deus, que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus por um determinado tempo de suas vidas, mas por causa de alguma coisa, de alguma situação, Jesus já não é mais para eles. Jesus agora foi alguém que foi profeta, poderoso em obra, lá no passado, diante de Deus e de povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, versículo 21, eu quero que vocês marquem isso aí na Bíblia de vocês. Nós esperávamos, fala assim comigo, nós esperávamos. Não fala mais forte, você não esquece, nós esperávamos. Expectativas. Eles criaram expectativas. Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, nós esperávamos, mas agora, além de tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta.
Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras, elas permanecerão. Aquilo que Deus disse que faria, Ele fará. Aquilo que Ele se comprometeu a realizar, Ele é o Deus que traz à existência o que não existe, que faz o mar se abrir, que faz o deserto florescer, que põe o caminho no ermo, que tira o homem do pó e o faz assentar na mesa dos príncipes. Ele é o Deus que faz a roupa crescer no corpo das crianças. Ele é o Deus que manda o maná todos os dias. Ele disse que seria com o povo e os guardaria, os protegeria, e Ele fez, e Ele aconteceu, e Ele faz. Mas Deus não tem compromisso com a minha, nem com a sua vontade. A não ser que essa vontade seja uma vontade de Deus que foi plantada no coração. Por que muitos crentes se decepcionam? Porque foram iludidos. Aí eu vou para Jesus, porque Ele vai fazer isso para mim. Aí eu vou, eu agora vou buscar Jesus. Ele não vem para saber qual é a vontade de Deus, irmão. Ele vem para que Deus faça a sua vontade. Ele quer fazer de Deus um trampolim para a sua própria vontade. Não, eu agora vou buscar Deus, e agora eu vou jejuar, porque Ele vai me fazer passar naquela prova, naquele de medicina. Aí eu vou servir a Deus, porque Ele vai me fazer médico, porque Ele vai me fazer isso, vai me fazer aquilo. Aí não acontece. Aí Jesus não presta. Aí Jesus não é bom. Não conseguem entender que essa é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, Ele nos ouve. Chegou o tempo, igreja, já passou da hora, chegou o tempo da igreja voltar a orar para saber qual é a vontade de Deus. Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu não quero trilhar caminhos que não sejam os seus. Eu não quero entrar em um caminho que não seja o Senhor. Eu quero viver a minha vida inteiramente para Ti, Senhor. Para Ti, Senhor, para Te servir. Mas para isso eu preciso saber qual é a Sua vontade. Muitos cristãos entram em relacionamentos. Eles querem que Deus abençoe de qualquer maneira uma escolha que muitas vezes não é a escolha que Deus tem para ele. Não é o tipo de pessoa que Deus tem para ele, que Deus tem para ela. Mas nessa ansiedade louca, nessa cobrança de uma sociedade, não, Deus que tem que fazer. Aí o que tem de gente frustrada, decepcionada, doente, e os psicólogos enchendo o bolso de dinheiro. E que Deus abençoe os psicólogos, em nome de Jesus, que Deus abençoe os psicólogos. Viu, Keila? De muitos frustrados por expectativas que criaram, que não eram a vontade de Deus. Deus não erra, irmãos. Deus não mente. Ele faz. Então Ele vai dizer assim: olha, nós esperávamos que Ele fosse nos redimir, fosse redimir o povo de Israel. A esperança deles era que eles viessem agora, e que se cumprisse no tempo deles o que vai se cumprir na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, em que Ele viria e faria o povo ali ser liberto de Roma, e governar, e reinar, e aquela coisa toda. Aí não aconteceu. Jesus morreu, gente. Gente, talvez até na cruz eles ficaram esperando. Não, ainda tem jeito ali na cruz, Ele vai sair. A oração de muitos daqueles discípulos que estavam lá embaixo talvez fosse a mesma oração daquele bandido, ladrão que estava do lado, dizendo: se tu és o Filho de Deus mesmo, então sai dessa cruz também, tira a gente também. Esse era o desejo de muitos ali. Mas quando morreu, 3 anos que eu estou servindo esse cara à toa.
Quando aquela porta não abriu, que você tanto queria, que fez jejum e oração para a porta, né? Para a porta, não para saber qual era a vontade de Deus, aí não abriu, porque Deus ele é tão lindo, Deus ele é tão maravilhoso, irmão, e o que Ele tem para nós é tão perfeito, que Ele não vai permitir que os seus entrem por caminhos que não são os dele. Porque às vezes o homem vê de uma forma diferente da forma que Deus vê. Deus já vê lá na frente. E pode ter certeza, irmão, que o que Ele tem para mim, o que Ele tem para a sua vida é sempre bem melhor. Aprenda a buscar saber qual é a vontade de Deus. Mas não, nós esperávamos mais. Não, eu servi a Deus, mas Ele não mudou não mudou minha casa, não fez isso ali, não fez isso aqui, então, eu não quero mais não. Ele foi, ele não é mais. Ele foi, é passado. E olha para vocês verem a situação que esses homens estavam. Eles vão e dizem assim: é verdade, versículo 22, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que diziam: ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a eles não viram. A cegueira espiritual que eles se encontravam era tão grande, por causa de frustrações, de expectativas criadas que não era a vontade de Deus, que mesmo sabendo a verdade, eles já não conseguiam mais acreditar na verdade. Mesmo sabendo a verdade. Você conhece gente assim? Eu até conheço, mas não é bem assim não. Conhece alguém assim? Ou você está vivendo desse jeito hoje? Pô, não é bem assim. É conhecedor da verdade. As mulheres disseram, as mulheres já não conseguem mais viver pela fé. E o justo, irmãos, ele viverá pela fé. E o que é a fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Algumas mulheres disseram, alguns discípulos também, mas nós caminhamos é para Emaús. Irmão, para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Para onde, que caminho nós temos trilhado, irmãos? O caminho do Senhor ou o caminho de Emaús, que é a consequência de uma vida de frustrada por expectativas furadas e erradas que nós criamos, buscando a nossa própria satisfação, buscando a nossa própria vontade, sem querer saber a vontade de Deus. Uma igreja que vive a vontade de Deus jamais será frustrada, porque Deus cumpre as suas promessas. Uma igreja que vive a vontade de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra ela. Então qual que é a artimanha do inimigo? Vou fazer com que esses que se dizem igreja não vivam a vontade de Deus, mas procurem viver a sua própria vontade. E pode ter certeza que aqueles que se dizem igreja e procuram viver a sua própria vontade, as portas do inferno vão prevalecer contra ela. As armas forjadas do inimigo terão poder sobre a vida dela. A gente precisa aprender a viver a vontade de Deus. Eu me lembro de um texto lá em Cades Barneia, quando Deus Moisés escolheu 12 príncipes e mandou espiar a terra, e mandou olhar a terra. Eles ficaram 40 dias, e eles saíram 12 príncipes, mas quando voltaram 10 deles com mente de gafanhoto. Não acreditaram que aquela era a vontade de Deus. Eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para as cidades fortificadas, eles olharam para os gigantes e disseram: não tem jeito, Deus nos trouxe aqui e nós vamos morrer e perecer, porque os homens são fortes, são grandes, nós éramos diante dele como gafanhotos. Mas chegou Josué e Caleb e disseram: não é bem assim, não é bem assim não. Só que o coração do povo já tinha sido dominado por aquele espírito de murmuração e de medo.
E mesmo aqueles homens agora falando a verdade: olha, o Deus que nos trouxe aqui, é Ele que vai nos dar vitória. Nós olhamos, os camaradas são grandes mesmo, mas eles terão como pau na nossa boca. Nós vamos vencer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Mas ninguém acreditou. Aí o Senhor veio. O Senhor veio e disse assim: acabou, por causa da murmuração de vocês. Vocês vão passar agora 40 anos no deserto. A geração acima de 20 anos vai morrer no deserto. Só os abaixo de 20 anos e os que nascerem no deserto vão entrar na terra prometida. Porque vocês não acreditaram, não se submeteram à minha vontade. E agora não adianta mais querer ir. Fala para o irmão que está do seu lado: não adianta mais querer ir. A vontade de Deus agora é que eles ficassem quietinhos. Mas depois vocês leem em casa, Números. O povo, depois que Deus veio e falou, aí o povo: não é assim não. Então nós vamos lá, Moisés, nós estamos indo, e nós estamos indo. Deus não tem compromisso com aqueles que andam fora da sua vontade. Deus não tem compromisso de guardar. Por mais que a sua misericórdia, irmão, que a causa de não ser consumido ainda venha sobre a vida de muitos, Ele não tem compromisso nenhum. O povo sofreu uma derrota tremenda, e muitos morreram naquele dia, porque quiseram fazer agora a vontade que outrora era de Deus, mas já não estava mais no tempo de Deus. Não era mais a hora, não era mais o momento. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus estava explicando, Jesus estava pregando para ele. Durante aquela caminhada ali, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Jesus vinha pregando e eles entraram na casa, e Jesus fez como se fosse continuar. Como se Jesus estivesse dizendo: eu vou esperar agora para ver o que eles vão fazer. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Durante todo o caminho, Jesus estava batendo a porta do coração, porque os próprios discípulos vão dizer o seguinte: não é verdade que o nosso coração se ardia, não era verdade que o nosso coração palpitava, queimava quando Ele nos pregava. Jesus está batendo hoje. E aí, você vai fazer o quê? Você vai deixar Ele ir? Ou você vai convidá-lo para entrar? Eles convidaram Jesus para entrar. E Jesus, ao entrar, eles se sentam à mesa. Fala assim comigo: a mesa traz avivamento. A mesa traz avivamento. Jesus se assenta à mesa com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Jesus assentado com eles: Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai. Obrigado pela vida destes. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 31, os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mesa, comunhão, relacionamento, intimidade, partilha, generosidade. Mesa, na mesa os nossos olhos são abertos para contemplar a verdadeira identidade de Cristo. Fala assim comigo: mesa, lugar de revelação.
é na mesa, irmãos. Por isso o inimigo faz de tudo para que eu e você não nos assentemos à mesa, para que eu e você não demos a importância devida a se assentar à mesa com o Senhor, a se assentar à mesa com o Rei, porque é um momento de intimidade, de comunhão, de relacionamento, é um momento em que o Senhor se faz igual a nós, dizendo que nós somos importantes para Ele. E é nesse momento que os nossos olhos são abertos para entender verdadeiramente quem é Cristo, quem é o Senhor. E eu oro ao Senhor nesta noite, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a pessoa de Cristo, para contemplar o seu sacrifício, para contemplar o seu amor, para contemplar a sua graça, para contemplar quem nós somos nele. Foi no partir do pão, foi na mesa que a primeira coisa aconteceu. Os olhos foram abertos. Satanás, o Deus deste século, tem cegado o entendimento de muitos para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo, para que não vejam, para que não entendam as boas novas. E quem é as boas novas? As boas novas não são coisas, as boas novas é o próprio Deus, é o próprio Senhor. As boas novas eu estava separado de Deus, mas em Cristo Jesus eu sou reconciliado com Deus. Ele me reconciliou nele mesmo, através de Cristo. Essas são as boas novas, de poder ter intimidade e comunhão, de poder se assentar à mesa. Irmãos, outrora eu estava separado, distante, os meus pecados faziam separação entre mim e Deus, um véu estava posto, mas em Cristo Jesus, esse véu é rasgado, e eu não posso apenas entrar, mas o Senhor me faz assentar à mesa com Ele. Se você entendesse isso, você batia palma e glorificava a Deus. Ele me faz íntimo dele. Alguém que estava morto, distante, Ele me traz para perto, Ele me faz íntimo dele. Jonas, eu preparei uma mesa, se assente. E ali os meus olhos são abertos, e Ele me conta na mesa os seus segredos, os seus planos, os seus projetos. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de relacionamento, e a mesa também é um lugar em que a nossa identidade ela é revelada. Aleluia, a nossa verdadeira identidade. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 17 e 18, uma mulher chega para Jesus e diz para Jesus, Jesus vem caminhando, ela vai perturbando Jesus. E Jesus, a minha filha está endemoniada. Liberta a minha filha, liberta a minha filha. E Jesus continua como se não estivesse dando importância, como se não estivesse, mas Jesus dá importância a todos. Ali que Jesus queria ver a persistência, a determinação, e até mesmo utilizar a fé que aquela mulher tinha para inspirar os seus próprios discípulos a terem a mesma fé. E de repente Jesus volta para ela e: o que você quer? E ela diz: Jesus, a minha filha, ela está endemoniada, eu queria que o Senhor a libertasse. O que Jesus diz? Não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela vai dizer assim, com muita humildade e com desejo ardente de ver a sua filha ser liberta: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Na mesa, irmão, o Senhor olha para mim, olha para você e diz: você é meu filho, você é minha filha, você é meu filho, você é meu filho. A minha identidade, filho de Deus.
mas todos quanto creram no Filho de Deus, dele-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu não me sento à mesa como um estranho, eu me sento à mesa como alguém que agora faz parte da família, co-herdeiros em Cristo Jesus, co-herdeiros, herdeiros das mesmas coisas em Cristo Jesus. Na mesa, irmãos, o Senhor me chama de filho. Indo para Emaús, irmãos, indo para Emaús, eu estou abrindo mão de tudo isso. Mas ali no caminho o Senhor vem fazendo aquela obra maravilhosa. Na mesa, um salmo que ninguém conhece, Salmo 23, você nunca ouviu falar nele, nunca ouviu falar. No 23, no capítulo 5, no versículo 5, capítulo 23, versículo 5. Olha o que é que o Senhor diz, é na mesa, hein? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Fala assim, mesa é lugar de honra. Na mesa há avivamento, na mesa há revelação, na mesa há comunhão, há intimidade, na mesa a minha identidade ela é revelada, e na mesa, irmãos, é um lugar de honra. O Senhor é aquele que tira o homem do pó e o faz assentar na mesa junto aos príncipes e princesas de Deus. Nós nos assentando à mesa na presença dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Esses inimigos aqui é o Satanás, que tenta nos acusar de dia e de noite, dizendo que nós não somos dignos, mas o Senhor vai e diz assim, não, eles são meus filhos, porque foram comprados, lavados e remidos no meu sangue. Ele fica indignado, irmão. Satanás fica endiabrado, Satanás fica endemoniado quando vê um filho se assentando à mesa com o pai, quando ele vê alguém que é pecador, mas um pecador que se arrependeu, que aceitou o perdão, que aceitou a graça, se assentando à mesa que o pai preparou. É lugar de honra, na presença dos inimigos. O diabo acusa, não, mas eu lavei ele, eu purifiquei ele. Na mesa o Senhor vem e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Mesa é lugar de separação. A unção fala de separação, ungido com óleo para um propósito. Deus te escolheu e te chamou com um propósito. Já vai guardando isso aí em nome de Jesus para o nosso retiro. Identidade e propósito. Na mesa o Senhor vem, nos unge, Alexandre, e revela quais seus planos, quais são os seus projetos que Ele tem para fazer através de nossas vidas. É na mesa que o Senhor vem e unge e diz, Davi, você está no pasto hoje, mas eu vou te colocar no trono, porque eu vou te colocar como um grande líder, como uma grande referência para os meus, para Israel. Ele nos unge. É na mesa, irmãos. Mesa também é lugar de capacitação, separação e capacitação. A mesa traz avivamento. Amém, irmãos. Deus quer se relacionar conosco. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Desde o início foi assim. Ele não é um gênio da lâmpada mágica que a gente só esfrega quando quer fazer um pedido, que a gente só esfrega quando os dias são maus, quando as lutas são grandes. Não. Ele é Pai. Aleluia. Amém. Ele é Pai. Você já falou com seu Pai hoje? Você já procurou ouvir a sua voz? Você já procurou saber qual é a sua vontade? Mesa. 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 Quando eles viram aquilo, a Bíblia diz que
imediatamente, versículo 33, para a gente encerrar. Na mesma hora, naquele mesmo instante, eles viram que era Jesus, eles perceberam que era Jesus, é Jesus. E no momento que eles perceberam que era Jesus, aí Jesus vai e desaparece. E ali eles começam a dizer: é por isso que queimava o nosso coração, é por isso que ardia, quando pelo caminho ele nos falava, e é por isso. E o que eles fizeram com isso? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, eles se arrependeram do caminho que eles estavam trilhando e voltaram. Isso é avivamento. Quando é que o avivamento chega em nossas vidas? Quando a palavra traz transformação, mudança de vida, mudança de mente, metanoia, uma transformação. É muito mais do que remorso. Eles não simplesmente ouviram e ficaram ali alegres por um momento e continuaram em direção a Emaús, no mesmo caminho. Não, eles se levantaram e imediatamente voltaram para Jerusalém. Imediatamente voltaram para a comunhão. Tem quanto tempo que você saiu de comunhão com Deus? Voltaram para o lugar de relacionamento. Tem quanto tempo que você não se relaciona com Deus? Deus, entenda, o Senhor não foi naquele caminho para acusar ninguém, irmão. Assim como essa palavra não é uma palavra de acusação. Quem acusa é Satanás, o acusador é o diabo. Essa é uma palavra de amor, em que o Senhor vem no caminho que a gente está trilhando, um caminho que na verdade a gente está virado as costas para Ele, mas Ele não virou as costas para nós e não desiste da gente, e Ele vem de encontro. Agora Ele só espera essa reação. Eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Eu quero que você feche os teus olhos um instante e curve a sua cabeça. Qual é a sua Emaús, irmãos? Qual é a sua Emaús? O que foi que você deixou? E qual é a sua Jerusalém, né? A Jerusalém é fazer o certo. A Jerusalém é fazer aquilo que você sabe que Deus já disse que era para fazer, que Deus já disse que era para realizar, e você sabe disso. Só que você deixou de estar em Jerusalém, você deixou de estar no centro da vontade de Deus. Você deixou. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você já sabe qual é o seu chamado, você já sabe disso. Essa é a sua Jerusalém. Mas por algum motivo, alguma razão, alguma frustração, alguma decepção, seja uma frustração com Deus, seja uma frustração com a igreja de Deus, porque está frustrado com a igreja de Deus, ele está frustrado com o próprio Deus também. A verdade é que você deixou Jerusalém e está caminhando para Emaús. Está caminhando para Emaús. Mas o Senhor veio hoje. E se essa palavra está queimando no seu coração, entenda, é Ele batendo. É Ele batendo. Não deixa passar essa oportunidade, não. Não deixa Jesus passar, não. Se já está queimando, Ele quer te fazer assentar à mesa com Ele. Ele quer renovar a aliança, Ele quer renovar a intimidade, a comunhão. Quantos deixaram Jerusalém? A Jerusalém da oração. Feche os teus olhos, curva sua cabeça. Quantos deixaram a Jerusalém da oração? A Jerusalém da leitura e meditação da palavra de Deus. A Jerusalém do congregar, irmãos. Eu deixei a igreja, mas não deixei Deus, não. Isso é mentira do diabo, isso é engano do cão. Quem serve ao Senhor congrega. Quem serve ao Senhor está em comunhão com os irmãos.
Quem serve ao Senhor, ele sabe que a mesa que o Senhor preparou é uma mesa preparada para os príncipes, é para uma turma, é para nós, é em comunhão, e é no congregar que somos lapidados, é no congregar que somos afiados, é no congregar que exercitamos muitas vezes o perdão, a misericórdia, a compaixão. É no congregar que somos despertados pela palavra de Deus. Talvez você deixou Jerusalém, está indo para Emaús. Não perca essa oportunidade, não. Tá? Por causa disso, por causa daquilo, eu pensava. Não. Jesus, ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Convide Jesus. E aproveite esse momento para aceitar o convite dele. Vem se assentar. Vem se assentar à mesa. Vem ser chamado de filho. Vem. Eu quero abrir os seus olhos. Eu quero abrir a sua visão. Eu quero que você veja ao longo e distintamente. Eu quero abrir os seus olhos. É na mesa. Que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É na mesa que nós experimentamos a graça e a generosidade de Deus. Se as migalhas que caem, irmãos, têm o poder para libertar, se as migalhas que caem têm o poder para curar, imagine o alimento na sua totalidade, o poder que tem para trazer vida e vida em abundância, para trazer bênçãos para este mundo, mas muito mais para toda a eternidade. É na mesa. Deus não quer que eu e você vivamos de migalha. Não. Você é filho, você é filha. Vem se assentar à mesa. Os irmãos vão passar servindo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma e beba. Amém? Olha aqui para mim. Talvez você entrou aqui caminhando para Emaús. Olha aqui para mim. Caminhando para Emaús. Jesus não diz para ele: vocês vão voltar para Jerusalém. Quando vocês estiverem lá em Jerusalém, eu sirvo a ceia para vocês. Aceite a graça, aceite a misericórdia, e após se levantar daqui, aí você faz como aqueles homens, vivem novidade de vida. Eles voltaram para o caminho, eles voltaram para Jerusalém. É uma decisão. Não estou dizendo também, seja muito sábio. Estou dizendo que você tem que tomar. Se você não tiver no coração o desejo de ter uma vida com Deus, aí não tome, porque aí você está tomando para a sua própria condenação. Mas se você entendeu essa mensagem, essa palavra: Senhor, sem ti eu não posso. Tomar a ceia, irmãos, é receber Jesus, é ter Jesus, é dizer: Senhor, sem ti eu não posso, mas com o Senhor eu posso. E obrigado por não desistir de mim. O maior interessado que você não participe da ceia do Senhor é o inimigo. Mas eu quero te convidar, vamos deixar ele endemoniado hoje. Se assente na mesa, coberto pelo sangue de Jesus que te justifica. Amém? Os irmãos vão passar, podem servir. Esse nome é o nome de Jesus.
quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, Aleluia. oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Mesa é lugar de avivamento, irmãos. Mesa é lugar de comunhão, lugar de revelação. Mesa é lugar onde a nossa identidade é revelada. Mesa é lugar de honra. Mas mesa também é lugar onde nossas responsabilidades são apresentadas, onde Deus nos separa para um propósito, irmãos. Existiam tantos melhores do que nós, mais capacitados, mais inteligentes, inclusive os anjos. Eles queriam, mas o Senhor concedeu a nós os filhos que se sentam à mesa. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Obrigado, Senhor, por tão imenso amor. Obrigado por vir ao nosso encontro, Senhor, e não desistir de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando os nossos olhos de repente estiverem tapados para não enxergar, o Senhor vem ao nosso encontro, Senhor. Nos alerta, nos desperta, nos ensina, nos exorta quando necessário, mas sempre com um propósito: nos levar à mesa, à comunhão, ao relacionamento. E nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pelo teu corpo que foi moído e ferido por causa das nossas transgressões, Senhor.
Obrigado por levar sobre si o castigo que hoje nos traz paz. Eis aí na mão dos teus filhos, Senhor, este pão, que é símbolo do teu corpo, que foi moído e ferido por causa de nossas transgressões, Senhor. Nós o consagramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que ao comermos, Senhor, neste momento, estejamos comendo do corpo do Senhor. Podei-vos comer, este é o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por plantar no nosso coração essa esperança de que o Senhor foi preparar um lugar, e de que quando este lugar estiver pronto, o Senhor irá voltar e irá nos levar para o Senhor, para que aonde o Senhor estiver, nós estejamos também. Obrigado por nos revelar que esta é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós estejamos aonde o Senhor estiver por toda a eternidade. Meu Deus, nós queremos desfrutar da sua doce presença já aqui, todos os dias da nossa vida, enquanto aqui na terra, Senhor. Por isso estamos aqui, ó Deus, assentados à mesa com o Senhor, Pai. Obrigado pelo teu sangue, Jesus, derramado naquela cruz. Sangue este que nos lava, nos purifica, nos justifica e que paga a dívida que tínhamos para com o Senhor, ó Deus. Só nos resta te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não éramos, não somos e nunca seremos merecedores. Tudo é graça, favor e merecido. Eis aí, Senhor, na mão da tua igreja, da tua noiva, este cálice contendo o suco que é símbolo do teu sangue. Nós o consagramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Podei-vos beber. Este é o sangue da nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Morte venceste, o véu tu rompeste, Aleluia. a tumba vazia, Aleluia. agora está. Aleluia. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia. Bata palmas e glorifique a Jesus. Aleluia.